Ó, vamos lá, né? Porque, continuando, ó. A canção da alma é amor para toda a humanidade. A canção da alma é você, né? Por que demoramos tanto para obter a libertação da doença, da discórdia e de outras mazelas do mundo material? Mundo material, lembrando que é um conceito, mundo material. Não é que a gente vai virar fumacinha e vai viver em outro lugar, ou é para depois que morrer. Quando a gente tem o conceito dessa vida, como isso aqui sendo a vida espiritual, porque a gente está abandonando a crença em dois poderes, é outro que eu preciso do bem que eu não tenho, então é o mal não ter. Isso aí é materialismo. Materialismo não é desejar e ter as coisas boas da vida. Materialismo é sofrer por elas e ter o foco só nelas e não no aumento da compreensão, certo? Por que demoramos tanto para obter a libertação da doença, da discórdia e de outras mazelas do mundo material? Inteiramente por causa de nossa incapacidade de apanhar a grande revelação. Não há realidade no erro. O que o Joel quer dizer? Ele repete isso algumas vezes no material dele. Não há realidade no erro, é que o erro é a crença em dois poderes. O erro é o que é o pecado original? O pecado original é a árvore lá do paraíso, certo? Essa alegoria, que é a árvore do fruto do bem e do mal. Então não comais dessa árvore do fruto do bem e do mal, da crença em dois poderes. Não comeu dela, o resto é paraíso, né? O resto é harmonia. Inteiramente por causa da nossa incapacidade de apanhar a grande revelação. Não há realidade no erro. Apanhar a grande revelação é ter essa desconfiança interna, é ter essa sede da verdade. É desconfiar, mas descubra a verdade, ela libertará do quê? Iria descobrir para quando? Né? É para conformar? É para aceitar o Jesus na cruz e sofrer e deixar a vida me levar e vamos embora que é assim mesmo. Quem pensa assim não está afim de entender nada. Pusemos tanta atenção na fé em Deus como nosso benfeitor, ou na fé em algum curador ou mestre, que passamos por cima da grande verdade. O erro não é real. A gente tira o poder, o nosso poder de acreditar no bem e no mal, o poder do erro. Então o erro não é real. Quando a gente tira o poder de acreditar, é a gente que está dando crença para uma coisa que não é real. Então a gente está dando poder para aquilo. Não existe matéria, pois a substância da matéria é de fato mental. Aí aqui já entra a mecânica quântica pura, a Michiko Swami, que tudo é consciência, que o universo é consciência pura, que tudo... Por que tudo é consciência pura? Porque tudo que é aparentemente físico, a gente está calejado de saber que é formado de átomo, é constituído lá pelo bóson de Higgs, que sai da abstração primordial, que é o campo unificado, que é energia pura, certo? Então é mental, é o pensamento de Deus. Então, nossa mente também pensa, a gente observa tudo. Aprendemos com os cientistas físicos e também com os metafísicos. Isso, ele escreveu esse livro aqui depois de 1945, tá? Naquela época já falando desse assunto. Aprendemos com os cientistas físicos e também com os metafísicos que aquilo que tem sido chamado de matéria é uma interpretação equivocada da mente, que está hipnotizada pelo sistema de crença em dois poderes, vida material é aqui, vida espiritual é em outro lugar. A mente é um instrumento de Deus, e Deus é espírito. Assim, tudo o que existe é substância espiritual, apesar do nome ou natureza que lhe tenha sido atribuído pelos sentidos finitos. Sentido finito é os 5 sentidos, né? Um sentido mais amplo é o sentido da alma, ou o sexto sentido, ou reinterpretação da realidade. Então tudo que existe é substância espiritual aqui, ó. A mente de Deus, a mente é um instrumento de Deus, a mente é um instrumento de Deus, e Deus é espírito. Deus é o espírito onipresente. Quem começa a entender isso daqui, gente, e começa a pôr o ego a serviço do self, começa a compreender essa questão, começa a diminuir os medos e as inseguranças, fica bem menos influenciado pelas questões conflitantes da vida, pelos encostos, pelas mandingas, pelo pensamento negativo do outro. E ele deixa de dar poder para isso. Ele está imune a isso, certo? Ele começa a ficar imune a isso. Ele troca de frequência.
Então ele não tem medo de espírito, medo de não sei o quê. Ele fecha as portas obsessoras porque ele não é auto-obsessor mais. Ele não age mais por egoísmo, por raiva, por mágoa. Então não tem que ter preocupação com essas coisas aí quando começa a entender esse material aqui. É lógico, né? Se tiver nas práticas ainda e precisar de ajuda, procura, não tem problema. Vai dançando conforme a compreensão da pessoa, vai se utilizando do que lhe promover conforto naquele momento. Mas vai pensando na possibilidade de aprofundar o conhecimento aqui, para não precisar das práticas das ferramentas externas, porque é aí que realmente que faz a escolha. Senão não vivencia isso aqui. Que nem eu já ouvi palestrante dizer, né? O importante é que muita gente saiba de mecânica quântica. Ele está corretíssimo. Porque não importa, é melhor morrer sabendo que tudo é formado de átomo do que não saber de nada. Certo? Porque levou a informação. Mas é aqueles que quiserem realmente partir para uma compreensão mais profunda. Está disponível aí, Joel Goldsmith. Senão ele próprio não teria citado Joel, certo, gente? Está no material dele. Deus é a consciência do indivíduo. Assim, tudo o que se nos depara como pessoa, coisa ou condição, nos vem como consciência. Ou seja, é a nossa consciência e frequência com a do outro. Não importa se é uma negatividade, se vier um problema através do outro, mesmo assim a consciência do todo está no outro. Mesmo sendo o ego agindo, aquilo é uma perfeição do sistema. Porque está fazendo espelho com a minha sombra, então aquilo vai elevar o nível da minha compreensão se eu trabalhar, se eu souber como trabalhar, né? Deus é a consciência do indivíduo. Assim, tudo que se nos depara como pessoa, coisa ou condição, nos vem como consciência, na consciência e através da consciência. Tudo é consciência, certo? E Deus, a consciência, é a alma de todo indivíduo. Deus, o princípio, é a lei de toda ação. Deus, o Espírito, é a substância de tudo de que temos consciência. Absolutamente tudo. Então não importa qual é a ignorância que está ao nosso redor. Importa nós olharmos a nossa, trabalharmos a nossa para compreender a outra. Isso expande a nossa compreensão. Isso desenha o nosso caminho. Certo? É assim que a graça é desenhada, conforme a sombra vai sendo trabalhada. Por isso que Deus escreve certo por linhas tortas. Não importa quão torta esteja a linha. O que é importante é que a pessoa saiba que ela está andando na palavra, caminhando na palavra. Não conseguiu aprofundar muito a meditação? Ainda não está escutando a voz silenciosa? Não tem importância. Anda na palavra que não erra. Compreendendo mecânica quântica. Não é para ficar na ignorância. Eu vou pegar mais essa aqui frase. Na outra aula eu volto explicando essa daqui, porque ela é meio comprida e a gente vai tratar um assuntinho aqui hoje. Pela educação equivocada, que estrutura nossos sentidos finitos, chegamos a temer certos indivíduos, coisas ou condições. Ou seja, pela educação equivocada. Essa interpretação que a gente vai recebendo do mundo, a gente cresce, aprende as crenças e fica com medo, certo? Pela educação equivocada que estrutura nossos sentidos finitos, chegamos a temer certos indivíduos, coisas ou condições, sem perceber que estas coisas nos chegam pelo caminho da consciência e que são todas seres de Deus, até os arquétipos negativos, ou até os seres problemáticos. São todos seres de Deus, não tem problema. O iluminado caminha sem medo, pela graça. Iluminado não é virar uma bola de luz, não é uma pessoa que é melhor que a outra. É aquele que entendeu a questão do caminho do meio, que nem a gente já falou aqui na página 100 a 105, lá do Praticando a Presença. O Joel e o Deepak Chopra explica isso também lá no 7 Leis Espirituais do Sucesso. A gente tem que ter a compreensão de que ninguém é melhor que ninguém, e muito menos pior. Quando a gente começa a compreender isso melhor, a gente para de julgar coisas e situações. Então a gente começa a perceber a graça, perceber essa harmonia com o todo, vamos dizer assim, né? Pela educação equivocada que estrutura nossos sentidos finitos, chegamos a temer certos indivíduos, coisas ou condições, sem perceber que estas coisas nos chegam pelo caminho da consciência e que são todas seres de Deus.
consciência que se nos revela, consubstanciadas de espírito. Ou seja, o espírito está por trás daquela consciência ali que está, de repente, fazendo qualquer coisa desagradável ou passando, continuando a divulgar conhecimento de ferramentas e subterfúgios. Não tem problema. A consciência material é o sentido finito e enganador que considera o homem e o universo limitados como bons e maus. A consciência espiritual é a percepção do indivíduo como um ser de Deus, que tem apenas a mente de Deus e o corpo do espírito. A mente é de Deus, o corpo é do espírito, o corpo é uma coisa manifesta. Reconhece o universo todo como manifestação da mente e governado pelo princípio divino, ou seja, isso é a consciência espiritual, né? A consciência espiritual é a capacidade de ver a realidade além das aparências. Perceber e reconhecer que, como Deus é a nossa mente, tudo que se nos apresenta está em e vem de Deus, nossa única consciência. Então quem começa a se tornar consciente, não importa qual é a desarmonia do mundo, ele está consciente da alma, consciente do Espírito de Deus. Que tudo é manifestação do Espírito de Deus, cada um no nível de consciência. Só que esse é o iniciado que começou a compreender esse assunto. Esse já vai começar o trabalho com a sombra de forma automática. Não tem como voltar a informação, retroceder a fita. Né? Deixa eu marcar aqui onde a gente parou para fazer a aula 26 depois, né? Que é a continuidade desse texto aqui. Vamos conversar um pouquinho, né? A gente já fez outro dia, eu dei um breve relato aqui da minha história com o Santo Daime. Lembrando que isso nunca é meter o pau, certo? O Santo está dando relato das experiências dele. Então, depois foi necessário usar o Ho'oponopono, que ajudou demais. Né? O Joel, no livro A Cura pelo Espírito, ele fala do charlatanismo mental e material. Só que ele não está usando a palavra charlatanismo lá com um tom pejorativo. Ele está dizendo que enquanto é ferramenta material ou mental, para o espírito isso é charlatanismo. Certo? Ele não está usando um tom de depreciação. Ele está querendo promover uma compreensão melhor da questão alma e espírito. Então, as ferramentas mentais e materiais, elas ajudam. As ferramentas que têm sido usadas até agora fizeram parte do processo, parte do esquema, foram totalmente necessárias. Mas quem começa a entender esse assunto aqui tem que desconfiar. Como é que eu vou elevar a minha consciência? Como é que eu vou partir para outro grau de compreensão? Né? Porque está entendendo mecânica quântica e ainda não chegou nesse material aqui, não tem problema. A hora que chegar, tem que procurar entender. Certo? Então a gente comentou do Santo Daime, a gente comentou do Ho'oponopono, que até dentro lá do livro do Ho'oponopono tem uma pessoa que dá o depoimento da experiência dele de 11 anos do Santo Daime, e depois ele saiu da doutrina, certo? Que o que o Joel explica? Que o único ritual da disciplina da alma, como é que é a frase que ele usa? Deixa eu ver se eu acho aqui no livro. Quando o comentário é pertinente, a gente procura para ilustrar, certo? Aqui. Eu não estava achando, mudei a palavra, usei a palavra credo, achei. Ó, esta união dessa compreensão da onipresença e da prática da onipresença, né? Esta união é o estado de livre fraternidade,
A única limitação é a disciplina da alma, né? E assim conhecemos a liberdade sem licenciosidade. Somos um universo coeso, sem limites físicos, um serviço divino a Deus, sem cerimonial ou credo. O que ele está querendo dizer aqui? Sem ritualismos. Está claro? Estou tornando claras as palavras do Joel, não é o Sandro que está falando isso, certo? São palavras do Joel. Aí a frase seguinte, ó, o iluminado caminha sem medo, pela graça. O iluminado não é aquele que iluminou, não, é aquele que está buscando esse caminho. Depois que iluminou, continua caminhando pela graça, mas tem que assumir esse caminho aqui. Então a gente fez um comentário bem interessante a respeito do Ho Oponopono, que foi uma ferramenta que eu usei muito, né? E eu quero falar aqui hoje, fazer um breve comentário sobre o EFT, Conscienciologia do Valdo Vieira, certo? E homeostase quântica informacional. Vou dar um complemento aqui dessas ferramentas. A EFT nada mais é que uma PNL aplicada com alguns movimentos físicos, porque utiliza movimentos físicos, uma coordenação motora que a gente nunca fez, junto com palavras positivas e boas que a gente nunca usou, para determinadas situações, problemas ou sentimentos. Então a gente aplica o EFT, a palavra, o movimento. Aquilo, o que acontece? De forma mecânica, produz sinapses, certo? Vai desprogramar, porque a pessoa tem lá o conflito, o problema, a raiva, o que quer que esteja manifestando interna ou externamente na pessoa. Aí a pessoa vai aplicar EFT, lê a apostila do EFT, vai aplicar. É uma espécie de PNL adaptada para alguma coordenação motora aplicada junto no processo. Então, quando a pessoa tem o problema, a negatividade, o desgosto, o destempero, qualquer que seja o problema, é uma sinapse, é uma percepção no cérebro. Então, quando se aplica EFT, está fazendo uma reprogramação. Está procurando descondicionar sinapses. Ok? Não significa que está aumentando o nível de compreensão, gente. Que a pessoa que começou a compreender mecânica quântica já deveria abandonar a EFT. Deveria já ter caído a ficha. Né? Mas é válido para quem precisa. Ok? Então foi explicar. Faz sentido? É assim que funciona a EFT. É para criar novas sinapses e desprogramar a sinapse daquela percepção do problema. Mas isso não expande consciência, não expande compreensão. Não faz a pessoa entender que existe uma onipresença e que ela não precisa da ferramenta. Né? Agora, a Conscienciologia do Valdo Vieira, enquanto eu estudava mecânica quântica, teve um monte de coisa que eu passei no pente fino. Eu assisti todos os vídeos do Valdo Vieira. Todos. Já era para me ter parado no meio do caminho quando eu vi ele fazendo um comentário sobre o Jesus Cristo, dizendo que o Jesus Cristo era apenas um médium de grande potencial, mas que ele era um meninão. Como assim? Né? Sem falar que o Valdo Vieira não fala de mecânica quântica, não fala de onipresença, não fala fé do grão de mostarda. O espiritismo em geral não fala desse assunto, gente. Tá certo? Não é por má vontade, é porque quando a informação melhorada chegou, encarnação e tal, não sei o que, parou ali. Então eles trabalharam bastante ela, pronto, foi trabalhada. Agora está na hora de dar o upgrade na situação para quem estiver compreendendo o assunto. Então o Valdo Vieira fez esse comentário sobre o Jesus Cristo. Né, que ele era um meninão, um médio de grande potencial. Mas que ele, nos desdobramentos dele, nunca encontrou com Jesus Cristo e nem sabe aonde ele está. Porque o Valdo Vieira desdobrava conscientemente, ensina os discípulos dele, ensinou, né, porque ele já faleceu, a desdobrar conscientemente pela técnica lá do vibracional lá. Mas viu como um excelente exemplo de quem tem desdobramento consciente, não é por isso que tem um conhecimento mais elevado? Porque não fala de onipresença, como assim? Não fala. Jesus foi o avatar dos avatares no planeta Terra. Ele e o Buda. Dessa situação aqui. Da compreensão da prática da presença. E ensinou os discípulos. Depois os discípulos ensinaram as suas famílias. Outros descendentes. Até que o concílio lá fritou todo mundo. Acabou com a história. Né? Mas é Deus agindo. A história sempre surge de alguma forma de novo. Não tem jeito. Sempre vai pipocar o assunto. Então... Quem está estudando mecânica quântica e tá na conscienciologia ainda, vamos... Quem tiver afim, né? Não é obrigatório, não é uma crítica,
mas nós estamos tratando do material do Joel e falando das ferramentas. Então, quais são as ferramentas utilizadas? Eu assisti todos os vídeos do Valdo Vieira que tem no YouTube. Vi a história dele com o Chico Xavier, etc e tal. Mas é uma ferramenta, né? Agora, a homeostase quântica informacional está no mesmo nível. É uma ferramenta, ajuda. É uma ferramenta de informação quântica, com algum conhecimento de mecânica quântica ali? Mas está usando frases. Ajuda, dissipa alguma energia, ajuda. Não é ruim, gente, eu não estou metendo pau. Certo? Mas não é isso que expande a consciência. Eu estava dizendo para vocês, né, a gente precisa acertar a câmera aqui. Conheço pessoas que estão usando a homeostase quântica informacional e conhecem o material do Joel. Só que o material do Joel está terciário, nem secundário. E a homeostase quântica informacional, a pessoa está apegada a ela. Então, é uma ferramenta, se utiliza, tem a sua validade, a sua eficácia, certo? Mas é apenas uma ferramenta, não é a prática da consciência. Então, tem uma ferramenta aí que as pessoas estão falando, que é ferramenta de desenvolvimento pessoal, tá certo? Eu não tenho autorização para falar disso. Tudo bem? Então essa ferramenta que as pessoas estão chamando de ferramenta de desenvolvimento pessoal, elas precisam entender melhor o assunto, que é dito para assistir todas as palestras e ler todos os livros. E se assistir todas as palestras e ler todos os livros, vai chegar no material do Joel. Aí vai entender o que essa ferramenta de desenvolvimento pessoal é uma ferramenta assim, mas não é uma ferramenta como subterfúgios. Certo? Não é uma ferramenta como o EFT, como homeostase, como a conscienciologia. É uma coisa muito acima disso. Muito acima. Eu não tenho autorização para falar desse assunto. Tá certo? Acho que a aula de hoje foi bem esclarecedora. Na verdade, que as pessoas têm que elevar o nível de consciência, aprofundar o conhecimento de mecânica quântica, Joel, para que a presença possa agir na vida delas, para que elas possam entender a questão da graça, a questão da benesse, a questão do reino. Alguém quer fazer algum comentário? Então, beleza. Então, na aula 26, a gente dá sequência aqui, termina o capítulo 5, a alma. É isso mesmo? E aí a gente terminou de gravar o que faltava do caminho infinito, né? Como eu disse, eu estou pensando em fazer uma série de aulas, não tão comprida, alguma coisa mais compacta, sobre o livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso do Deepak Chopra. Vai ser feito, tá? Já decidi. Porque eu quero muito fazer os outros livros do Joel, mas não é agora. Esse material aqui precisa maturar o acesso a ele na internet para a gente depois tratar outros livros do Joel. Tudo bem? Obrigado. Boa noite. Quando um líder espiritual vem no planeta, a probabilidade de ser mal interpretado é gigantesca. Porque não entendem o que ele está falando. E por mais que explique, e por mais que coloque no popular, em parábolas, em historinhas daquela época, certo? Coisas que eles estão vendo, o pastor, as ovelhas, quer dizer, tá no contexto daquela época. Ok, buscai o reino dos céus. Esse reino dos céus não é este aqui, terrestre. É o do todo. Como é o reino do todo? Isso, exatamente. No reino do todo, só existe amor. A única frequência que tem é amor. Por isso que é tão difícil a pessoa ceder para que as coisas possam voar, entendeu? Manda a onda, tá?
você sabe, tem que ter uma interferência construtiva. O pico de uma onda com o pico da outra, eles colidem, aí esse conhecimento, essa informação daqui é assimilada pela outra onda. Faz assim. Mas é o pico de uma onda com o pico da outra. Se pegar num vale, é destrutivo, anula. Então, este buscai o reino dos céus é uma coisa extremamente difícil de fazer. Porque implica em sair da Matrix completamente. Não tem como você viver no mundo das trevas e buscar o reino dos céus. Não tem, isso é impossível.